Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, esse é mais um Como Está Minha Página. E se você está chegando agora e não sabe do que eu estou falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamentos, páginas para capturar leads, páginas para vender produtos, serviços, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar, porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego digitais. Você vai pegar esses blocos pré-prontos, bloco de header, bloco de texto com vídeo, texto com imagem, blocos de depoimentos, blocos de planos, enfim, tem vários blocos diferentes que eles já estão pré-prontos e você vai empilhar esses blocos e depois você pode customizar cada um deles. Você altera o texto, os links, as imagens, as cores, enfim, você vai deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar uma conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício oferecido exclusivamente aos assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você acabou de chegar e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar criando paralelos entre a sua página e a página analisada. E hoje a página que nós vamos analisar é a página do Lourenço. O Lourenço ele tem o Teacher On English Academy, que é um método para aprender inglês com apenas 17 minutos por dia e que ele promete que você pode ir até a fluência em 10 meses utilizando esse método. Então vamos dar uma olhada aqui na página do Lourenço. Então comece hoje sua jornada no inglês com a Teacher On. Aprenda inglês do zero à fluência, mesmo que você nunca tenha estudado antes, ok? Como evoluir do básico à fluência em 10 meses. Porque a maioria das pessoas não consegue aprender inglês, então aqui ele está cutucando um pouco a dor, né? E gerando aquele valor. Um método baseado em perguntas. Aqui ele divide o que tem em cada um dos módulos. Material didático incluso, para quem é. O que será capaz de fazer. Escolha a melhor opção, então tem o plano iniciante e o plano da melhor escolha. Garantia 7 dias. Comece sua jornada em inglês, aqui ele faz um último CTA e um bloco aqui de FAQ de tirar dúvidas. Beleza, então são planos de R$ 97,00 e de R$ 197,00. Legal, Lourenço, vamos dar uma olhada aqui desde o início. Começando pela primeira dobra, a sua página ela tá num limbo entre uma landing page e uma página institucional. Então eu cuidaria esse aspecto porque ela não tá nem cá nem lá. Eu ajustaria isso. Ou você transforma ela em uma página totalmente institucional e daí você precisa fazer alguns ajustes nessa sua primeira dobra, padronizar aqui as cores. Olha como as cores aqui elas estão muito muito dispersas. A gente tem um rosa, tem um verde, tem um roxo. Não tem uma paleta de cor que combine. Por exemplo, você tem aqui a sua paleta principal, que é dourado e roxo. Essa paleta principal, ela deveria permear a sua página inteira, para criar esse senso de identidade visual. Aqui quando você bota um botão rosa, um botão verde, um botão roxo, destoa um pouco. Então, se for para o lado de uma página institucional, precisaria ser algo você precisaria daqui a pouco fazer uma pesquisa de sites de concorrentes, de sites de escolas de idiomas, de métodos de ensino de idiomas, para você entender como que eles estruturam suas páginas e você poder estruturar também. A gente tem, inclusive, um modelo, aqui já tem um vídeo no canal onde eu mostro como que você pode transformar a sua página numa página institucional. Procura esse vídeo que lá você vai ver direitinho o que pode ser feito e vai ver que dá para fazer algo bem legal, bem profissional dentro do Orbit, tornando a sua página uma página institucional e não apenas uma landing page. Então, quando a gente está falando de uma página institucional, a gente está falando de uma página de apresentação da sua empresa, da sua escola de idiomas. É uma página que ela tem
ela é como se fosse uma página mãe. E dentro dessa página mãe você pode ter as landing pages dos seus produtos. Eu não sei se você tem outros produtos além desse. Se você não tem outros produtos, se esse é o seu produto principal, esse método de ensino de idioma de até 10 meses, de 17 minutos por dia, então eu não recomendo você ir para esse lado da página institucional. Eu recomendo você focar em transformar essa sua página de vendas em uma página ainda mais focada, uma página ainda mais forte, para você aumentar a sua conversão. Nesse caso, os botões aqui de Instagram, de WhatsApp e de Facebook, eu tiraria fora. O WhatsApp, você tem a opção aqui no Orbit de colocar um menuzinho flutuante de WhatsApp, onde a pessoa não é um botão bem discreto, ele vai ficar flutuando aqui na lateral da sua página, e depois a pessoa clica se ela tiver dúvida e fala com você. Ela é mais discreto do que ele está aqui nesse cabeçalho nesse momento. Então, a minha recomendação seria alterar para esse lado. Daí a gente vem para sua primeira dobra. Então, passada, né, esse cabeçalho, a gente vem para a primeira dobra em si. Na sua primeira dobra, o que eu senti falta? Eu senti falta de uma imagem que me remeta mais à questão do idioma. Essas pessoas olhando para um computador, pode ser qualquer coisa. Agora, se você coloca, por exemplo, uma imagem de uma pessoa visitando um ponto turístico, sei lá, em Londres, a pessoa está lá na frente do Big Ben, ou a pessoa está na Times Square. Se você colocar a pessoa viajando para algum lugar, né, cujo idioma principal é o inglês, e que remeta essa ideia de um motivo para a pessoa aprender o idioma, nesse caso, viajar, é uma coisa prazerosa, é uma coisa que as pessoas gostam de estudar o idioma para que elas possam se virar bem em outro país, eu acho que teria um pouco mais de impacto, um pouco mais de força. Aprenda inglês em apenas 17 minutos por dia. Aqui eu só não sei se é em ou se é com, o que seria melhor. Ah, eu vi agora que você utilizou isso aqui, tudo é uma imagem só, né? Talvez você tenha criado, por exemplo, no Canva e daí tenha colocado um bloco aqui de imagem. Ok, pode funcionar assim, não tem problema. Você consegue um efeito bem parecido com isso aqui se você utilizar um bloco de texto com imagem. Então você pode, por exemplo, utilizar uma imagem aqui na lateral e aqui o texto você vai colar a imagem aqui do seu logo em cima e você pode também customizar o tamanho da fonte, centralizar, deixar bem parecido com isso aqui utilizando um bloco de texto com imagem. Inclusive vai ser mais responsivo. No momento que a pessoa aqui ela for para o mobile, se você não criou dois blocos diferentes, um bloco já pensando para o desktop e um para o mobile, essa imagem aqui ela vai encolher, ela vai achatar e talvez prejudique aqui a leitura. Enquanto se você fizer direto no bloco de texto com imagem, o texto ele vai se adaptar automaticamente ao tamanho da tela. Então, cuidado com esse aspecto. Aqui eu estou sentindo muitas informações gritando ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem, obviamente, a headline, ela tem que ser uma informação forte, ela tem que estar gritando, ela tem que estar mais em destaque. Aprenda inglês em apenas 17 minutos por dia, do básico à fluência em até 10 meses com a Teacher On. Ok, essa mensagem aqui, ela tá toda clara, ela tá nítida e ela precisa realmente dessa força. A próxima mensagem, ela parece que está em conflito com a mensagem anterior, porque ela também está gritando. A gente está aqui também com uma fonte ali de título principal, logo após, né, essa primeira mensagem, ela parece que ela complementa, ela traduz, na verdade, de outra forma a mensagem da sua primeira dobra, só que ela está gritando também. Então, aprenda inglês do zero à fluência, mesmo que você nunca tenha estudado antes. Com o método Don't Speak 17 ou 17, você aprende inglês de forma simples, prática e no seu ritmo. Me parece que essas informações todas brigando dessa forma, não sei, talvez tire um pouco da atenção da mensagem principal. Eu tiraria, eu não sei se é necessário esse bloco aqui, particularmente esse bloco de botão aqui que você colocou, esse CTA. Então eu tiraria toda essa mensagem. Se você quiser deixar essa mensagem aqui como parte do seu CTA, falar, por exemplo, aqui do método já, você pode colocar aqui na sua primeira dobra. Então você faz a sua headline do jeito que ela tá e você complementa a sua sub-headline. Então do básico à fluência em até 10 meses com a Teacher On,
Aprenda inglês do zero à fluência, mesmo que você nunca tenha estudado antes. Com o nosso método, você aprende inglês de forma simples, prática e no seu ritmo. Tudo isso pode virar, por exemplo, a sua sub-headline, só com uma fonte aqui menor, obviamente, para não ficar também muito distoante. E daí tiraria esse botão. Descubra como evoluir do básico à fluência em até 10 meses. Você poderia, por exemplo, eliminar o descubra como evoluir e deixaria do básico à fluência em até 10 meses. Esse bloco aqui, por exemplo, é um bloco que você poderia utilizar ele como segunda dobra, ao invés deste botão. Só que esse bloco eu não faria ele em lista. Eu acho que ele traria mais valor aqui se você transformasse ele, por exemplo, em vários blocos de texto com imagem. E daí você poderia ter uma imagem que representa cada tópico e você poderia aprofundar um pouco mais cada um desses tópicos. Então aqui sobre o método. Como que funciona esse método? Uma explicação clara e uma imagem que represente ele. As 288 aulas divididas em 3 módulos, explicação de quais são esses módulos. Eu sei que adiante você já tem isso, eu sei disso. Mas aqui você poderia já ter uma breve explicação sobre isso e uma imagem, por exemplo, um mockup mostrando alguma dessas aulas numa telinha de computador. Material didático para baixar e acompanhar cada etapa. Explicar sobre o material didático, o formato de acesso, quantas páginas, talvez. Enfim, você poderia ter uma breve explicação do material didático e um mockup ali, por exemplo, a capinha do livro aplicada, né, direto numa espécie de livrinho ali. Estude pelo celular ou computador de onde você quiser. Então você poderia ter um mockup de uma tela de computador e uma tela de tablet. Eu não sei se ele está hospedado no Nutror. Se tiver no Nutror, você pode ter a tela, inclusive, o print da tela do Nutror, com a sua aula, com o material, uma aplicada no celular, uma aplicada no computador. Criada para você aprender inglês mesmo tendo pouco tempo. E daí a pessoa estudando, uma foto, uma imagem de uma pessoa estudando, por exemplo, no deslocamento para o trabalho, uma pessoa no ônibus estudando, ou uma pessoa estudando enquanto está fazendo alguma outra tarefa. Enfim, você poderia ter alguma imagem que representasse isso e uma explicação breve disso aqui. Assim você já vai trazer um pouco mais de percepção de valor. Eu acho que seria importante nessa fase aqui. Porque a maioria das pessoas não consegue aprender inglês. Esse sim eu acho que funciona em lista. Só não sei se essa explicação aqui toda ela não está muito longa. Eu acho que porque a maioria das pessoas não consegue aprender inglês. E daí, porque a maioria dos cursos ensina apenas a gramática. Porque no método tradicional eles não treinam conversação real. Enfim, você poderia traduzir. Ao invés de estender com essa continuação aqui do texto, você poderia responder a sua pergunta inicial. Cada tópico é a resposta para essa pergunta inicial. Aqui sobre o método, quando você vai falar do método, seria importante você ter uma imagem que represente esse método e esses tópicos eles poderiam estar dispostos nessa imagem ao invés aqui de ser uma lista. Então você poderia, aqui, para mim, faz mais sentido você ter uma imagem onde tem esses textos organizados, quase como se fosse um infográfico, do que aqui na sua primeira dobra. A sua primeira dobra você pode utilizar um bloco tradicional de texto com imagem, e deixa para utilizar um bloco só de imagem que você vai produzir em algum lugar, por exemplo no Canva, aqui nessa apresentação do método. E daí você pode ter uma versão vertical e uma versão horizontal, e você vai criar as versões para desktop e para celular e tablet. Depois você vai ter duas cópias, né? Você vai ter duas versões desse mesmo bloco, uma que vai aparecer só no computador, uma que vai aparecer só no celular e no tablet. Uma mais vertical, uma mais horizontal. Ambas apresentando aqui uma imagem que representa o seu método e que bota esses textos, pensar diretamente em inglês, desenvolver raciocínio rápido, treinar conversação, tudo isso colocado dentro dessa própria imagem. Aqui você tem como funciona o curso, né, que ele é dividido em 3 módulos, essa parte aqui está bem legal. A única coisa aqui é que eu acho que essa parte ela ficou muito distante da oferta. Por quê? Porque na sua oferta, aqui, você tem a diferença do plano iniciante e do plano da melhor escolha. O plano iniciante, ele é apenas esse aqui, o English Foundations. Enquanto o seu plano completo são os 3. Mas isso não está explícito aqui. Na verdade, o que você tem aqui é que num deles você tem acesso a 96 aulas
e no outro você tem acesso a 288 aulas. Então, para a gente tornar isso mais claro, eu já estou pulando aqui, né, pulei alguns blocos, mas já pulando para cá, seria importante você deixar bem claro o que tem acesso no plano iniciante. Então, 96 videoaulas do plano English Foundations. E daí aqui você vai ter especificado 96 aulas do plano English Foundations, mais 96 aulas do English Communication e mais 96 do English Fluency. Então, aqui você vai deixar claro os 3 que você tem. Os 3 módulos que a pessoa tem acesso. Enquanto aqui você vai deixar só o primeiro módulo. Para a pessoa perceber que esse aqui não é só mais aulas. Ela vai ter acesso a fases diferentes de aprendizado desse método. Por isso que são mais aulas e por isso que ela tem 2 anos de acesso. O material didático também é importante você ressaltar. Material didático aqui e material didático aqui, parece que a pessoa tem acesso ao mesmo tipo de conteúdo, ao mesmo material. Eu imagino que não seja o caso. Eu imagino que aqui ela vai ter acesso só ao material do Foundations, enquanto aqui ela vai ter acesso ao material dos 3. Então você pode especificar material didático do módulo 1, do módulo 2 e do módulo 3, enquanto aqui material didático apenas do módulo 1. Isso tudo vai te ajudar a mostrar um pouco mais do valor desse plano aqui. Porque nesse momento, a única coisa que eu vejo de diferença é um tem 1 ano de acesso, o outro tem 2 anos de acesso. E o outro aqui, 96 videoaulas, e se eu prestar atenção, como está tudo pequenininho, numa primeira visualização talvez eu não veja, 288 aulas. Beleza, eu tenho mais aulas, ou seja, pode passar na cabeça da pessoa, eu vou ter mais trabalho para aprender praticamente a mesma coisa, já que eu não estou vendo aqui uma outra diferenciação, não está sendo me explicado. Pensa que o seu cliente, ele não sabe o que tem no seu curso, ele não sabe o que tem no seu material. Você precisa ser extremamente didático e demonstrativo com ele. Então você vai deixar bem claro que nesse aqui ele tem acesso a 96 aulas do módulo 1, ao material didático do módulo 1. Esse aqui você vai listar, tem acesso às 96 aulas do módulo 1, ao material didático do módulo 1. 96 aulas do módulo 2, material didático do módulo 2, 96 aulas do módulo 3, material didático do módulo 3. Olha quando a gente vai colocando isso em lista, como essa aqui ela vai começando a se sobressair. Você pode colocar, inclusive, que ele tem 1 ano de acesso e pode colocar que ele tem mais 1 ano de bônus para acessar esse material, para complementar o curso, enfim, você pode, aí a copy você ajusta. Mas a ideia é, você equipara 1 ano de acesso com 1 ano de acesso e depois você coloca mais 1 ano de acesso nesse aqui para você aumentar ainda a percepção de valor desse seu segundo plano. A ideia aqui é só mostrar que esse segundo plano, esse plano da melhor escolha, ele precisa realmente saltar visualmente a diferença de um plano para o outro. Precisa ser muito claro. Quando a pessoa bater o olho nos 2 planos, ela precisa ver que a melhor escolha realmente é a melhor escolha. E não ela ter que raciocinar. Você precisa já fazer boa parte desse processo cognitivo para ela. Você precisa deixar isso muito mastigado para o seu cliente. Para que quando ele chegue aqui e faça a avaliação e veja os 2 lado a lado, ele perceba de cara que esse aqui, ele tem muito mais coisa do que o plano anterior. Olhando aqui os 2 lado a lado, eles parecem praticamente a mesma coisa. A não ser que eu vá prestar muita atenção e vou fazer todo esse raciocínio anterior. Mas a gente quer facilitar. Pensa que o nosso cliente, na maioria das vezes, quando ele chega na nossa página, ele estava num momento de relaxamento, ele estava num momento de flow, ele estava num momento em que ele estava lá só rodando a tela, ele estava naquele scroll infinito. A gente parou ele, a gente prendeu a atenção dele e tirou ele desse momento. Quando a gente fez essa quebra, a gente precisa também facilitar um pouco o processo cognitivo para ele. Se a gente exigir que ele vá ter que ficar raciocinando, calculando, pensando, pesando muito se o que vale mais a pena, se é A ou se é B, se a gente não ajudar ele nesse processo, muitas vezes o cliente vai embora e daí a gente acabou perdendo aquela venda. Então aqui é importante essa parte de eu vou mastigar o máximo possível essa informação para que o meu cliente não precise fazer todo o raciocínio sozinho. Eu já fiz boa parte desse raciocínio por ele. Vamos voltar aqui que eu pulei lá adiante, agora eu vou voltar.
Então aqui você tem um mockup, né, de cada um dos 3 planos, dos 3 módulos. Material didático incluso, além das aulas em vídeo, ter acesso ao material didático completo, apostilas organizadas, exercício de fixação, material de apoio, conteúdo estruturado. Isso aqui tudo poderia ser bem visual. Beleza, apostilas organizadas. Um mockup da apostila organizada. Exercício de fixação. Um mockup mostrando um exemplo de exercício. Você poderia utilizar, por exemplo, aqui, assim como você fez aqui em cima, um bloco de caixinha para isso. Poderia ter uma caixinha para as apostilas, uma caixinha para os exercícios, outra para o material, ou você poderia ter o bloco de texto com imagem. Então, um bloco aqui de texto com imagem das apostilas, os exercícios. Você poderia ter um bloco de carrossel. Numa das imagens do carrossel são as apostilas, no outro os exercícios, no outro o material. Enfim, tem vários blocos diferentes que você pode utilizar para tornar mais visual esse aspecto aqui. Para quem é legal, esse aqui pode ser em lista tranquilamente. Quem quer aprender inglês do zero, eu só acho que esse curso é ideal para... Não precisa. Para quem é o Teacher On English Academy. Pronto. Para quem quer aprender inglês do zero, quem já tentou aprender e desistiu, tem pouco tempo. Aqui eu acho também que está tudo muito junto. Olha como não tem um respiro visual entre o conteúdo estruturado e o próximo título. Tá tudo muito... Eu não consigo separar visualmente o que é um bloco e o que é outro. Parece que tudo é um grande blocão aqui. Então, talvez aumentar um pouco a margem de topo desse aqui, ou aumentar a margem de rodapé desse aqui, só para criar um pouco esse respiro, essa divisão. Você pode até, por exemplo, mudar o fundo, a cor de fundo de um desses blocos um pouquinho, assim, deixar um cinzinha claro em um deles, só para marcar essa diferenciação e dar uma sensação de que a gente está avançando na página. O que você será capaz de fazer? Entender conversas em inglês, aumentar oportunidades profissionais, viajar com mais segurança, conversar com estrangeiros. Esse bloco também ele poderia ser mais visual, ele poderia ter uma imagem representando cada um desses tópicos. De repente, se você utilizou aqui, por exemplo, um bloco de texto com imagem, ou se você utilizou um bloco de galeria, de carrossel, aqui você usa o bloco de caixinhas, e daí nas caixinhas entender conversas em inglês, uma imagem que representa isso. Aumentar oportunidades profissionais, uma imagem que representa isso. 4 caixinhas lado a lado, cada uma com uma imagenzinha representando isso. Escolha a melhor opção, aqui é tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Garantia de 7 dias, começa sua jornada que você tem um último CTA, falando aqui das 288 aulas, do básico à fluência. E olha como aqui entra o botão e o tire suas dúvidas, também não tem margem, tá tudo muito junto, tá tudo muito espremido. A sua página me parece que ela também tá faltando um pouco disso, um pouco desse respiro. Aqui você tem margem, ó, tá vendo? Aqui tem uma divisão clara entre os blocos. A gente tem um espaço aqui pra gente entender. Isso aqui era um bloco, aqui é outro. Aqui também. Mas quando a gente chega aqui embaixo, tudo tá muito junto, ó. Aqui não tem margem, 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 aqui não tem margem. Tá tudo muito espremido. Causa uma sensação, para mim, de claustrofobia até na sua página nesse aspecto, nesses pontos aqui. Então, ajustar isso são coisas muito simples de você arrumar. É só você aumentar um pouco a margem de topo ou a margem de rodapé. Escolhe. Ah, eu quero aumentar só as margens de topo. Beleza. Então, aumenta a margem de topo dessa aqui, aumenta a margem de topo dessa aqui, aumenta a margem de topo dessa aqui, dessa aqui, dessa aqui. Fazendo isso, você já vai ver que vai dar um bom respiro na sua página. Ah, não, eu quero ainda criar uma divisão visual entre os meus blocos. Beleza, aí você vai colocar um fundinho. Você vai colocar, por exemplo, se você está usando predominantemente branco, em alguns blocos você pode botar um cinza bem clarinho mesmo. Só para visualmente você conseguir entender. Ah, ali era um bloco, aqui já é outro. E daí você já começa a criar essas divisões para facilitar também um pouco o fluxo de leitura. Aqui você tem um bloco de tire dúvidas e aqui um bloco de rodapé, também com vários links, que é a mesma questão que a gente falou da sua barra aqui no topo. Ou você vai para o lado de ser uma landing page de vendas do seu produto, ou você vai para o lado de ser uma página institucional. Aqui você está num limbo entre os dois. E por que é um limbo entre os dois? Porque uma landing page ela é focada em uma ação. É isso. Quando a gente cria uma LP de vendas, a gente está priorizando uma ação.
Quando eu coloco aqui link de saída para ir para o Instagram, link de saída para o Facebook, link para o WhatsApp é o único que poderia, de fato, aqui fazer sentido. E ainda um link para ir para um outro site. Quando eu coloco esse monte de link de saída, eu não estou priorizando a ação principal. A ação principal é fazer o meu cliente comprar o meu produto, seja ele no plano básico, seja ele no plano completo. Aqui, você precisaria tirar todas essas saídas e deixar apenas o principal. Beleza, a pessoa pode ir para o WhatsApp tirar dúvidas comigo? Legal, então eu vou deixar um botãozinho flutuante de WhatsApp e de resto é só a ação de compra. Senão, se eu coloco Instagram, coloco Facebook, eu estou dispersando já o meu cliente. Daí você tem aqui o seu FAQ, né? Preciso saber inglês para começar, quanto tempo preciso estudar por dia, tem material didático, quanto tempo de acesso, vou receber certificado, existe garantia. Beleza, são aquelas perguntas básicas, né, para quebrar a objeção. Então, de forma geral, essas são as principais sugestões. Eu acho que o principal ponto é decidir qual lado que você quer ir. Você quer ir para um lado de uma página institucional? Beleza, a gente tem vídeo aqui no canal onde eu mostro exatamente qual modelo, como que você estrutura para se tornar uma página institucional. Não, eu quero ir para o lado de uma landing page mesmo, é uma página focada em vendas. Então, a primeira coisa é tirar todos esses pontos de saída da sua página. Nada de Instagram, nada de Facebook, nada de outras páginas. O foco é apresentar a sua oferta, apresentar o seu produto, apresentar a sua oferta. A partir desses pontos que você vai retirar, esses links que você vai retirar, daí sim você faz esses outros ajustes que eu te falei aqui. Espero que essas sugestões ajudem o Lourenço e espero que também ajudem você, que não é o Lourenço, mas está em busca de vender ainda mais. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar do mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.